Olá, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do segundo ano MC. Hoje estou aqui para apresentar um trabalho de Química do professor Magno. Hoje eu vou falar um pouco sobre o teste do bafômetro, vamos lá? Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é o teste do bafômetro e vou tentar ser bem breve. Bom, o bafômetro, ele é esse aparelho aqui. Tem outros tipos de aparelho, um deles é descartável, que permite determinar a concentração de bebida alcoólica que o indivíduo ingeriu pelo ar exalado dos pulmões de uma pessoa. No caso aqui, o policial parou essa pessoa porque é um suspeito de ter ingerido bebida alcoólica. Ele também pode ser conhecido como etilômetro, devido às reações que envolvem o álcool etílico, tá bom? Vamos seguir. Bom, existe vários tipos de testes de bafômetro, porém, tem dois mais conhecidos e mais usados pelos policiais, tá? São de cromato de potássio, tá? DP, e a célula combustível. Aqui eu dei uma abreviação deles, só para colocar assim, aqui escrever bonitinho para vocês lembrarem, tá? Bom, vou começar falando um pouco sobre o bafômetro por dicromato de potássio, tá? O dicromato de potássio, ele tem essa cor aqui meio alaranjada, tá? Alaranjada. E eu vou falar um pouco sobre ele aqui agora. Bom, o indivíduo, né? Vamos lá, vou fingir aqui um indivíduo. Ele foi parado pela polícia. O que vai acontecer? Ele vai soprar um tubinho que tem o dicromato de potássio. Com isso, se ele ingeriu a bebida alcoólica, o dicromato de potássio vai mudar de cor, porque vai reagir com a bebida alcoólica, tá? E, né, uma reação química que ocorre uma mudança na cor da solução, tá? Então, ela de laranja, deixa eu só apagar aqui, pra ficar mais fácil de explicar depois. Então, ela vai passar de laranja para um esverdeado, acusando a presença de álcool, tá? Então, aqui, por exemplo, se ela continuar alaranjado ou amarela, como tá aqui, é porque o indivíduo pode dirigir, tá? Ele tá liberado para dirigir. Se der positivo, como deu aqui, e for mais que 0,1 miligramas, ele vai ficar nessa cor, meio verde, meio amarelo, e o indivíduo não vai poder dirigir. E se for positivo e ficar esverdeado, assim, bem verde, é que o indivíduo tem no seu corpo 0,3 ou mais miligramas de álcool. Isso acusa e ele não poderá dirigir, tá? Bom, vou continuar falando sobre um pouco do bafômetro de cromato de potássio. Como eu falei, o bafômetro de cromato de potássio, ele é um bafômetro bem simples. Eles são descartáveis e consistem em pequenos tubos contendo uma solução, contendo uma mistura sólida, né, de solução aquosa de cromato de potássio e sílica, certo? Aqui fala um pouco sobre o tempo de metabolização das bebidas. Aí aqui fala que a vodka, se a pessoa ingerir uma dose, 51 minutos sem poder dirigir. O espumante, se ingerir uma taça, são mais ou menos 2 horas sem poder dirigir. O vinho, se ingerir uma taça, mais ou menos 1h30 sem poder dirigir. E a cerveja, se ingerir 300 ml, mais ou menos 1 hora sem poder dirigir. E aqui é a reação que vai fazer no seu corpo, né? Durante quanto tempo
vai demorar, tá? E aqui é a fórmula do dicromato de potássio, né? O K, que é o potássio, o Cr, que é o cromo, e o O, que é o oxigênio, tá? Então, no caso, ela é... Olha que K feio. K2, Cr2, ok? Vamos continuar. Ah, aqui, como que eu tinha falado, ó, é o tubinho, né, do descartável, do dicromato de potássio, e ele vem aqui, ó, nesse saquinho, tá? Assim, aí o policial pega lá, abre o saquinho e retira o cilindro com o dicromato de potássio. Agora eu vou falar um pouco sobre o outro bafômetro mais conhecido, que é o bafômetro por célula de combustível. Ele, geralmente, o célula de combustível é esse aqui, tá? Então, vamos lá. O bafômetro de célula combustível é que... Qual é a diferença dele para o dicromato de potássio? A diferença é que o dicromato de potássio, ele muda de cor, tá? De cor. Já o por célula combustível, ele vai gerar uma corrente elétrica. Ele vai gerar uma corrente elétrica que no microchip que está dentro do bafômetro, vai falar se a pessoa ingeriu o álcool ou não. E aí vai gerar uma corrente elétrica. Eu vou explicar mais pra frente como que isso acontece. Que é o processo de funcionamento. Então, a avaliação do grau alcoólico é baseada na mudança da característica elétrica de um sensor, do microchip. Então, é constituído por matérias cuja condutividade elétrica é influenciada por meios externos. Em geral, são compostos de óxido de estanho e depositados sobre um substrato isolante. A condutividade elétrica do aparelho aumenta quando entra em contato com álcool, como eu tinha falado. Então, vai haver a liberação de elétrons na reação. Então, se o microchip detectar o álcool, vai lá ter reações. E aí o indivíduo ingeriu a bebida alcoólica. Os elétrons presentes passam por um fio condutor, gerando uma corrente elétrica. E a constatação do grau de embriaguez fica a cargo do chip, como eu tinha falado, de um chip, presente dentro do aparelho. Dentro, então, do que? Do bafômetro. Este calcula a porcentagem e dá a concentração de álcool do sangue do motorista. Tá? Aqui, ó, é uma chart que eu achei na internet, que é como se fosse um policial e no serviço com o bafômetro e o carinha aqui com medo, né? Nossa, o que será que vai acontecer? Bom, como que funciona? Eu vou explicar bem resumidamente, porque eu acho que deu para entender, mas vamos lá. O ar, ele é levado pelo canudo, ou seja, o indivíduo vai soprar no canudo e se estiver, né, se ter a presença do álcool, ele será levado junto. Então, ó, pum, levou. Aí, as moléculas de álcool e o oxigênio entram em contato com a célula combustível, que é isso aqui, ó. Tá vendo esse negócio cinza aqui que eu tô passando a caneta vermelha? Com isso, na presença do álcool, as reações químicas geram alguns produtos que incluem os elétrons. Como aqui, tá vendo? E quanto mais álcool, mais elétrons, certo? Os elétrons saem da célula, e gera uma corrente elétrica em um fio, nesse fio aqui, ó, que passa pelo microchip, que o microchip traduz a concentração de álcool. E a concentração de álcool é mostrada nesse visor aqui. Então, aqui no caso, o exemplo, né, 0,30.
a mais, né? Ou seja, o indivíduo está alcoolizado, então ele não pode dirigir, tá? Não pode. Aqui mostra a concentração de etanol no sangue, né? O comportamento da pessoa e os sintomas, né? Até 0,5, 0,5 a 1 e assim vai, até causar a morte, que é a parada respiratória. E aqui tem o resultado. Aqui fala então o seguinte: será que 4 bombons de licor tem álcool? Não. Aqui não tem. Ou seja, a pessoa está liberada para dirigir. Enxaguante bucal. A pessoa também vai estar liberada para dirigir. Uma long neck de cerveja tem 0,11. Então a pessoa não pode dirigir. Uma taça de vinho 0,05, não pode dirigir. Uma dose de vodka 0,10, a pessoa não pode dirigir. Uma coisa que muitas pessoas acham também é que o enxaguante bucal ele disfarça o álcool. Isso é um mito. Ele não vai disfarçar. Ele não vai disfarçar, tá? Agora, aqui ó, tá mostrando da cerveja, né? Aqui é com base o peso. Aí aqui a quantidade ingerida, a mesma coisa com o vinho. E a mesma coisa com os destilados. E aqui são os comportamentos, como que eu tinha falado, tá? Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.